Gente de Deus, alunos da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, querida Igreja Nova Vida em Bom Sucesso, você que ama a Palavra de Deus, nós estamos estudando o Antigo Testamento, espero que todos estejam bem, né? A Teologia das Alianças, estamos na terceira parte da Aliança Davídica, que fala sobre a aliança entre Deus e Davi, com respeito ao reino de Israel, depois o reino de Judá, que vai haver a divisão do reino de Israel, então ser reino do sul, reino do norte depois, e com relação ao reino de Jesus, ao reino de Deus, ao reino messiânico, que Jesus vem da casa de Davi. Então essa é uma aliança muito importante, está muito relacionada à nova aliança. Nós estávamos estudando no vídeo passado o capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Eu cheguei a ler os 3 primeiros versículos e fazer um comentário em que Davi vai estar expressando o seu zelo pelo Senhor ao desejar construir um templo, uma casa para abrigar a Arca da Aliança, que representava a presença do próprio Deus, né? E ele propõe isso de coração. O profeta Natan, quando ouve essa proposta, ele vê que é algo bom, que sai do coração de Davi e diz: olha, o Senhor é contigo, faz aí conforme está no teu coração, né? Coloque isso em prática. Mas, a partir do versículo 4, a gente vai ver que não foi bem assim, né? O profeta falou da impressão que ele teve, mas ele não chegou a consultar a Deus. Então vamos ver aqui a partir do versículo 4, eu vou ler o versículo 4 e 5, do segundo livro de Samuel, capítulo 7. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, versículo 5, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Então Deus coloca aqui uma pergunta, não é? Uma pergunta que já encaminha uma resposta de Deus, no sentido de que a ideia pode ser boa, Davi, a ideia é interessante, mas é você que vai fazer isso, é você que vai executar isso. E até o versículo 7, né, do versículo 4 ao versículo 7, Deus vai afirmar, né, que ele não fez nenhum pedido, vai afirmar não ter feito nenhum pedido de casa, pois a arca da aliança ela ficava em tenda ou no tabernáculo. Então não havia esse pedido da parte de Deus, mas foi algo que surgiu no coração de Davi. Os versículos de 8 a 10, eu estou fazendo um resumo, né? Versículos de 8 a 10, Deus vai falar, né, da honra que ele deu a Davi, tirando ele da condição de pastor de ovelhas e para ser príncipe do povo de Israel. Deus engrandeceu o nome de Davi e prometeu um lugar para Israel habitar, seguro na terra de Canaã. É um resumo aí dos versículos de 8 a 10. É interessante que Deus fala, né, da honra que deu a Davi, que tirou ele daquela condição de pastor de ovelhas para ser guerreiro e depois ser um rei. E que Deus engrandeceu o nome de Davi e chamou Davi para ser príncipe, ou seja, aquele que estaria à frente do seu povo. Essa ideia de príncipe é muito interessante, porque ela está relacionada com uma proposta de Deus, de que o rei de Israel fosse, na verdade, como um príncipe, fosse, na verdade, uma espécie de vice-rei, porque o rei de Israel é Deus, ele é o verdadeiro rei. Só que Saul não aceitou essa proposta, quis governar sem a direção de Deus. Mas Davi procurou seguir a direção de Deus. Então, para o povo, Davi era rei, mas diante de Deus era como se Davi fosse um príncipe, um vice-rei. Porque quem comandava, quem direcionava era Deus através do reinado de Davi, porque Davi constantemente consultava ao Senhor e pedia a direção. No versículo 11, Deus vai dizer que Davi quis fazer uma casa para ele, mas na verdade
É Deus quem vai fazer uma casa para Davi. Desde o dia, versículo 11, em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Ou seja, Davi queria fazer uma casa para o nome de Deus, né, em honra ao Senhor, para abrigar a arca da aliança, a arca do concerto, e agora é Deus que está prometendo a Davi fazer dele ou para ele uma casa. O que Deus está falando é sobre uma dinastia real que não teria fim, porque teria continuidade no Messias, em Jesus Cristo, que é da casa de Davi, da casa de Judá. Os versículos de 12 a 16, fazendo um resumo, Deus promete estabelecer o trono de Davi para sempre. Então, o primeiro item aí dessa aliança de Deus com Davi, que é a aliança davídica. Salomão, o filho de Davi, estabeleceria o reino de Davi, a casa de Davi, né? Segundo, Salomão, que seria o filho, né, que daria continuidade, construiria o templo. Seria Salomão que iria construir e não Davi. Então a gente vê aí que Deus não rejeitou a proposta que veio no coração de Davi, de construir a casa, o templo. Apenas Deus transferiu essa responsabilidade para Salomão. Então a gente percebe aí uma possível resposta do porquê que Deus não autorizou Davi fazer o templo, se a ideia partiu do coração dele. Porque é como se Deus estivesse dizendo: Davi, eu tenho um propósito, um plano, um projeto para a sua vida, e você está cumprindo. E eu tenho um outro propósito, um plano, um projeto para Salomão, seu filho, e ele vai cumprir. No meu propósito para você, não consta você edificar casa ao meu nome. Eu te chamei para ser um guerreiro, um rei, conquistador. Vou dar um reino pacífico ao seu filho Salomão, para que ele possa construir casa ao meu nome. Então ele vai ser um rei que vai atuar no contexto pacífico, de paz, e vai poder assim construir casa ao meu nome. Ele será um rei que vai ser um edificador. Então é importante isso, entendermos que Deus tem propósitos. Dentro do propósito dele para a igreja, ele tem propósitos definidos, específicos para cada um de nós. Ele tem um projeto, um plano para a minha vida e tem para a sua vida também. É preciso saber qual é esse plano. Se você já está na direção desse plano, desse propósito. Para quê? Para que você esteja andando na direção de Deus, dentro do projeto de Deus para a sua vida, porque assim você será feliz e se sentirá realizado. Bem, em 1 Crônicas, capítulo 22, versículos de 6 a 10, fica mais claro por que Deus vai negar essa condição a Davi de construir o templo, tá? No versículo 6 a 10. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então Deus está dizendo: você tem as mãos manchadas de sangue, Davi. Você é um guerreiro. Eu quero que o seu filho, né, que vai reinar num reino de paz, ele possa edificar, porque a minha casa será chamada, como Jesus disse, casa de oração. É uma casa de paz. Então tem que ser edificado por alguém que esteja num contexto de paz. E voltando lá no texto, então a gente vai ver um terceiro item dos versículos de 12 a 16 do capítulo 7 do segundo livro de Samuel. O terceiro item da aliança davídica era que o trono de Davi seria para sempre, porque seria o trono
messiânico, né? O trono de Jesus, da casa de Davi, teria continuidade em Jesus. O quarto item dessa aliança davídica é que a misericórdia de Deus estaria eternamente sobre a casa de Davi. E a gente vai ver isso bem presente na história de Davi, porque no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, Davi comete o adultério com Batseba e trama a morte de Urias. Pecados, né, terríveis, e que Deus vai usar da sua misericórdia, porque ele prometeu misericórdia na casa de Davi, e ele perdoa Davi. É lógico que Davi, confrontado de novo por Natã, pelo profeta Natã, né, que disse que era para ele fazer, e depois Deus vai lá e manda dar o recado que não é bem assim, é o filho dele que vai construir o templo. Mas agora, nesse momento aqui do pecado de Davi, Natã, ele vai confrontar Davi com relação ao seu pecado, e Davi reconhece o erro, e Natã diz: olha, Deus perdoa o seu pecado, mas as consequências você vai ter que sofrer. Então a misericórdia estaria sempre presente. O versículo 17, presente na vida e no reino de Davi. No versículo 17, Natã relatou esses fatos a Davi por ordem do Senhor. Nos versículos 18 a 29, que já não fazem parte da base da aliança davídica, Davi faz uma oração de louvor a Deus e reconhecimento de sua soberania, ao invés de lamentar por não ter o privilégio de construir o templo. Davi se regozijou nas promessas de bênçãos futuras. Olha que coisa boa. Então, ele não lamenta porque não é ele que vai construir. Ele olha para o futuro e vê: meu filho vai construir. E eu vou fazer o possível para ajudar, para que esse projeto vá à frente. Às vezes tem projetos de Deus que nós, como eu vou dizer assim, temos a ideia, nós apresentamos para o pastor e muitas vezes o pastor diz assim: vamos orar. Mas pastor, está dentro da palavra de Deus, está em conformidade com a palavra de Deus, é algo bom. E o pastor diz: vamos orar. Por quê? Porque, como a gente viu, Natã disse: vai lá e faz. E Deus está dizendo: peraí, não é assim. A ideia é boa, mas não vai ser Davi que vai fazer. Então, nem sempre uma ideia boa, que vai ser bom para o reino, ou que tem consonância com a palavra, que encontra respaldo na palavra, nem sempre tem que ser feita. Aliás, nem sempre não deve ser feita, mesmo que seja boa, mesmo que tenha esteja de acordo com a palavra de Deus, não tem que ser feita logo, tem que se passar pela autorização de Deus. Porque é desse jeito, é nesse contexto, é dessa forma, é você que vai fazer. Deus é que tem que direcionar todos os projetos, né? Do seu reino, é Deus que tem que direcionar. Bem, uma observação, né? A aliança davídica não garantia um reinado ininterrupto para a família de Davi. Foi interrompido pelo cativeiro babilônico, mas o direito ao trono como algo eterno para a casa de Davi. Tá? 3 temas correlacionados, né, que eu vou correlacionar a aliança davídica com a aliança, com a nova aliança. Primeiro, casa, templo na aliança davídica. Casa, na nova aliança, igreja, pessoa, eu, templo do Espírito Santo, você. Reino, na aliança davídica, Israel, depois Judá, na nova aliança, o reino de Deus. O trono de Davi, na aliança davídica, é o trono de baixo, é o trono humano, que pode falhar. Na nova aliança, é o trono de cima, o trono infalível, né? Como está lá em Lucas capítulo 1, versículos de 30 a 33. Tá? Assim diz o texto: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então aqui está falando do reinado de Jesus, o reino espiritual, que é da casa de Davi, que é da casa de Judá. E isso indica que aquela aliança feita com Davi, da parte de Deus, demonstra que a casa de Davi
teria um rei para sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para finalizar a nossa aula, quero destacar duas liçõezinhas importantes da aula de hoje. A primeira, eu já até falei, acredito que em outro vídeo, não sei se o passado, não me lembro bem, mas já falei sobre isso. Davi, ao desejar construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, né, uma casa para honrar o nome do Senhor, ele valorizou o que é espiritual. Nós precisamos aprender com Davi a valorizar aquilo que é espiritual, porque aquilo que é espiritual é muito importante para nós, é muito importante para a nossa vida cristã. Aprender a valorizar o que é espiritual, valorizar a palavra de Deus, valorizar a oração, valorizar a santidade, a busca de uma vida santa na presença de Deus, valorizar a nossa participação no reino de Deus, o nosso envolvimento na obra do Senhor, valorizar a intimidade com Deus. Algo importante é valorizar o serviço na obra de Deus. Isso é fundamental, a nossa presença, né? Agora os cultos estão voltando, os cultos presenciais aos poucos, valorizar a presença no culto, na casa de Deus, seja no culto online, mas estar valorizando aquele momento de estarmos cultuando ao Senhor. A segunda lição é que nós devemos aprender com Deus a dizer não. Deus não disse assim para Davi, não é você que vai fazer, é o seu filho. Ele não falou dessa forma. Ele acolheu a proposta de Davi, mas com muito amor, né, e carinho e zelo pelo seu projeto, ele disse, não é você que vai construir, mas quem vai construir é o seu filho, aquele que vai vir de você. E como ele fez isso de uma maneira suave? Como ele fez isso de uma maneira amorosa? Isso está lá no texto que nós já lemos, segundo livro de Samuel, capítulo 7, o versículo 5. Ele já começa a indicar para Davi que não vai ser ele. Olha o que ele vai dizer aqui. Vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Ou seja, a pergunta já é a introdução, né, de um não, de um possível não. Não vai ser você. Veja bem que Deus não está dizendo não à proposta. Deus está dizendo, não é você que vai fazer, mas está dizendo, começando a preparar Davi para dizer isso. Então ele diz assim, com uma forma de pergunta. E no versículos 12 e 13, olha só, quando teus dias se cumprirem, Davi, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui, mais uma vez, Deus agora completa, né? Ele vai falar assim, não é você, mas falou de uma forma amorosa, carinhosa, respeitosa com Davi. Olha que coisa interessante, né? Não é você, é o seu filho que vai fazer. Então a gente precisa aprender com Deus a lidar com o outro. Às vezes o outro chega para a gente e fala uma coisa que a gente não concorda e já vai logo dizendo não, de uma forma assim, às vezes bruta, e que vai machucar. Deus acabou dizendo, a proposta é boa, mas não é você. Então eu estou te dizendo que não é você. De uma certa forma Deus disse não, né? Não é você, embora a proposta seja boa. Mas ele falou isso preparando, primeiro com uma pergunta, depois trazendo uma afirmação. É o seu filho que vai fazer. Eu estou valorizando o que você me trouxe, mas ao mesmo tempo sendo fiel à minha proposta para a sua vida e à proposta que eu tenho para a vida de Salomão. Nós possamos então entender isso como uma lição espiritual. Aprender a dizer não para não machucar as pessoas. Na próxima aula eu vou fazer uma correlação aí
mais precisa sobre a antiga aliança e a nova aliança, vai ser benção. Fique com Deus.